A apreciação do metical tem estado a merecer análises sistemáticas por parte dos diferentes setores e agentes económicos do nosso país. Trata-se efetivamente de um evento que contraria as previsões que dominavam as projeções macroeconómicas de todo o tipo e perspectivas. Com efeito, o metical segue, nas últimas semanas, uma tendência de apreciação face às outras moedas, com principal destaque para o dólar. A taxa de câmbio média entre o dólar e o metical em janeiro figurava em cerca de 75 meticais por unidade de dólar, tendo mantido uma tendência constante até o mês de março. Porém, esta tendência ficou revertida logo na primeira semana de abril, quando uma unidade de dólar passou a custar cerca de 68 meticais e a queda do preço do dólar exacerbou-se de tal forma que até a última semana de abril, um dólar custava em média 55 meticais. A mesma tendência da queda da taxa de câmbio registrou-se no período em questão com o rand, este que custava em janeiro 5 meticais e na última semana de abril 3,9 meticais. Trata-se, desse modo, de um acontecimento que contraria as previsões que dominavam as projeções macroeconómicas do país a médio prazo. De tal sorte que, até a data, os analistas dos mercados financeiros procuram compreender a ocorrência e a sua sustentabilidade e impactos em várias dimensões que a situação comporta. Predomina, contudo, entre os economistas uma certa convergência na atribuição das causas da apreciação do metical às medidas da política monetária restritiva tomadas pelo Banco Central desde janeiro último. A esta causa interna vem juntar-se, segundo especialistas, a fatores da conjuntura internacional, como é o caso da injeção de cerca de 3 trilhões de dólares na economia norte-americana, fato que poderá ter influenciado a depreciação do dólar face a outras moedas, incluindo o metical. Espera-se que essa apreciação, apesar de inusitada, fundamentalmente devido ao fato de as condições estruturais da economia moçambicana não terem se alterado no período em apreço que justificassem tal comportamento de metical, poderá propiciar ganhos a curto e médio prazo, situação que poderá representar uma oportunidade para a redução dos custos de importação e, por conseguinte, provocará a redução de custos de vida em Moçambique, dado que a nossa inflação tem uma componente muito representativa dos preços externos. Numa outra perspectiva, existem alertas sobre os efeitos que uma apreciação alta poderá trazer para a economia nacional, entre elas a possibilidade desta apreciação poder vir a corroer a produção local e a balança comercial devido ao aumento das importações. Nesse sentido, os especialistas aconselham os empresários a servirem-se desta conjuntura para importar bens de capitais que poderão permitir, no longo prazo, que se substituam as importações pela produção local. A Bolsa de Valores de Moçambique sublinha que os ganhos só poderão ser efetivos se as empresas privilegiarem a importação de bens de capital. Para o mercado de ações, portanto, o mercado de capitais ou a Bolsa de Valores, portanto, isso tem impacto porque a estrutura cambial de um país influencia naquilo que é a atividade empresarial. E na Bolsa estão cotados títulos de empresas. Portanto, o câmbio não é indiferente para a estrutura de empresas que nós temos em Moçambique. O grosso de nossas empresas do setor produtivo, praticamente, de alguma forma, tem uma proporção de custo que é ligada à importação de material. E com essa valorização de metical, isso traz algum benefício, porque os produtos fora, portanto, ficam mais baratos, portanto, mais acessíveis. Então, isso tem impacto para a empresa. Mas em termos de mercado de capitais ou de bolsa de valor, isso só é vantajoso se esse benefício de câmbio trazer melhoria de resultados. Porque o que os investidores querem? Querem que os seus investimentos feitos em títulos de bolsa sejam a ser valorizados. Então, o que os gestores de empresas nesse momento têm que fazer, sobretudo aquelas empresas que têm títulos cotados na bolsa, é potenciar os ganhos da valorização do metical para benefício dos resultados da empresa. Só assim os seus títulos que estão cotados podem valorizar-se e o preço das ações também ter alguma dinâmica e refletir-se no próprio valor da empresa. Caso contrário, portanto, há de ser uma mera passagem da estrutura cambial e as empresas não se vão beneficiar. Uma das questões mais discutidas tem que ver as perguntas sobre a que níveis e por quanto tempo a taxa de câmbio se fixará, tendo em conta a vulnerabilidade da economia moçambicana e choques externos. Qualquer indicador ou qualquer variável em termos econômicos é bom num certo período de tempo. E por essa razão que as políticas macroeconômicas, quer monetária ou quer fiscal, têm prazos. Porque
manter uma, vamos supor, deflação durante muito tempo também é prejudicial. Manter preços muito baixos também é prejudicial para quem produz, porque não tem incentivo para vender. Manter câmbios neste sentido de desvalorização é prejudicial para aquelas empresas na qual o seu mercado é exterior. Portanto, significa que estarão a produzir usando a estrutura emetical e estarão a vender e a receber cada vez menos metical. Então, não é sustentável. Qualquer medida de política tem benefícios num curto prazo, curto ou médio prazo, e pode beneficiar uns em detrimento de outros, ou vice-versa. Então, não há uma medida de política que beneficia a todos de uma única vez. Portanto, esta situação, num longo prazo, não será sustentável. Pronto, estará a prejudicar aquelas empresas, sobretudo, que vivem de exportação, e estará a minar a nossa balança de pagamento. Portanto, é desejável para todas as economias ter um superávit na balança de pagamento. E essa situação cambial agora não favorece a questão da balança de pagamento. Portanto, não é sustentável.